Olá, seja bem-vindo ao canal Celso Automação. No vídeo de hoje, eu vou mostrar uma biblioteca para você adicionar recursos ao seu SCADA-BR e SCADA-LTS. Se trata da biblioteca FBR, que anteriormente era conhecida como Fusca-BR, que é uma biblioteca que eu desenvolvi para adicionar recursos ao SCADA-BR e que recentemente eu portei, eu adaptei para funcionar também no SCADA-LTS. Então, através dessa biblioteca, você pode, por exemplo, gerar gráficos mais modernos, com um visual melhor do que o visual padrão aqui do SCADA-BR, por exemplo, e também alinhar elementos nas representações gráficas, ter alguns modelos bem básicos de como utilizar os scripts para servidor, e na versão mais recente, que eu vou mostrar como instalar, ter acesso a um editor de código nos trechos de linguagem de script do SCADA-BR e também do SCADA-LTS. Então, para fazer o download da versão mais recente da biblioteca FBR, a gente vai acessar aqui o site celsoautomação.com.br e vir aqui no link Biblioteca FBR. Eu também vou deixar o link na descrição para você poder fazer o download direto aqui pelo GitHub. E você vai selecionar aqui nessa parte de Releases, onde vai ter os lançamentos mais recentes. Ou você pode vir também aqui até a parte de instalação, onde vai ter a página de downloads que vai levar para o mesmo local. Então, vindo aqui na parte de downloads, a gente vai achar os instaladores da biblioteca. Aqui também vai ter uma breve descrição do que aconteceu nesse lançamento, as mudanças e os desenvolvimentos mais recentes. Uma coisa que eu acho importante ressaltar apenas antes de continuar é que essa biblioteca FBR, quando ainda se chamava Fusca-BR, ela foi incluída também no SCADA-BR 1.2 e também ela está sendo incluída agora no SCADA-LTS na versão 2.7. Então a série 2.7 do SCADA-LTS já traz uma versão da biblioteca FBR. Só que a versão que está sendo utilizada tanto no SCADA-BR quanto no SCADA-LTS é a versão 2.0, que é uma versão um pouco mais antiga que tem alguns recursos a menos. Então eu vou mostrar aqui o editor de código, por exemplo, ele não está disponível nessas versões que já vêm pré-instaladas no SCADA-BR e no SCADA-LTS. Então, se você quiser ter todos os recursos, você tem que vir aqui e fazer essa instalação. Mas é bem simples, eu vou baixar aqui essa versão 2.1.1 para Windows, que é o sistema que eu estou utilizando aqui. Ela é compatível com o Windows 7 ou mais recente, então Windows 7, 8, 10 e 11. Já baixou aqui, eu posso aqui clicar no instalador, tenho que permitir a execução. Ele vai perguntar aqui para eu autorizar a execução como administrador, E já vai abrir aqui o instalador. Aqui você pode selecionar o idioma da instalação. É importante você selecionar o idioma que você realmente vai utilizar, porque o idioma selecionado aqui vai ser o idioma que vai ser instalado na tradução da biblioteca. Então, vou deixar aqui como português brasileiro. Vou clicar em OK. Inclusive, a versão que vem pré-instalada no SCADA-BR e no SCADA-LTS é a versão em inglês. Então, se você quiser trocar o idioma, você pode utilizar esse instalador aqui também. Então, aqui já abriu o instalador, vamos clicar em avançar. Aqui tem o contrato de licença. A licença é uma licença permissiva, então é uma licença MIT, bem curtinha, você pode ver. Você pode ler depois. É uma licença bem liberal, por assim dizer. Clicamos aqui em avançar. Aqui você tem que selecionar em qual pasta você quer instalar a FBR. Então aqui por padrão está apontando para uma instalação do SCADA-BR. Mas se você tivesse uma instalação do SCADA-LTS, por exemplo, você poderia selecionar aqui. Então, clicamos em avançar. Ele detectou que já existe uma versão da FBR pré-instalada no SCADA-BR que eu tenho aqui. Porque, como eu disse, o SCADA-BR 1.2 ele já traz uma versão pré-instalada. Mas como a gente vai instalar uma versão mais moderna, a gente vai atualizar, a gente vai manter aqui essa versão de atualizar e ele vai fazer essa atualização aqui automaticamente. Você também pode utilizar o mesmo instalador para desinstalar a sua biblioteca FBR, caso você precise depois ou você não queira mais. Então esse instalador é bem completo, ele atualiza, ele instala e ele desinstala também. Então, atualizar a versão, clicamos em avançar, ele já vai estar aqui na parte de pronto para instalar. É só clicar em instalar e ele vai fazer a extração dos arquivos e as cópias dos arquivos. Então, é um processo bem rápido, muito rápido. Menos de 5 minutos você já instala a sua biblioteca FBR. Ela é compatível tanto com o SCADA-BR 1.2 como com versões mais antigas, então a versão 1.1 e a 1.0 também. E agora essa versão 2.1.1 que eu lancei agora há pouco, ela é a primeira versão que suporta oficialmente o SCADA-LTS.
Então o SCADA-LTS, o time do SCADA-LTS, lá, os desenvolvedores lá na Europa, eles já fizeram uma adaptação da FBR 2.0 para o SCADA-LTS, mas eu também lancei essa versão 2.1, porque essa versão ela tem algumas correções que ainda não tem naquela versão que está sendo utilizada já pré-instalada no SCADA-LTS. Então, você pode utilizar a versão que você preferir, mas claro, a versão mais recente vai ter mais recursos. Então aqui já está instalado no meu SCADA-BR. Às vezes você precisa reiniciar o seu serviço do SCADA-BR ou do SCADA-LTS para fazer a instalação correta, né? Mas nesse caso nem precisou, então vou fazer só o login aqui no meu SCADA-BR e vou mostrar essa biblioteca funcionando. Uma coisa importante a se notar é que para ela funcionar plenamente depois de uma atualização, você precisa limpar o cache do navegador, né? Então limpar os dados do navegador. Existem algumas formas de fazer isso. Eu vou mostrar a forma que eu acho mais simples, porque as outras elas dependem de algumas coisas um pouquinho mais complexas. Então, para você garantir que a sua biblioteca FBR vai funcionar no seu navegador depois de uma atualização, você faz assim, ó. Então, você vem aqui na parte de representação gráfica. Você vai pôr aqui na parte de editar a representação gráfica, né? Porque essa página aqui vai carregar uma boa parte do código da biblioteca vai estar direcionada para melhorar as representações gráficas, né? Então você vê que aqui ainda está em inglês porque ainda está utilizando a versão pré-instalada, né? Está até marcando aqui FuscaBR, que é o nome antigo. Então o que eu faço para atualizar isso no navegador sem ter que limpar todos os dados do navegador, limpar histórico e tudo mais? Então eu clico aqui com o botão direito do mouse e vou nessa opção aqui de inspecionar para abrir aqui o console do Chrome, console do navegador. No Firefox é a mesma coisa. Então ele, por padrão no Chrome, inclusive esse console fica desse lado aqui. Então você vai ver ele assim. E você vai vir nessa aba de rede aqui, ou Network se tiver em inglês. No Firefox é a mesma coisa, na aba de rede também. Você vai marcar essa opção aqui de desativar cache. E sem fechar esse console, você vai recarregar a página. Com isso, ele vai recarregar a página e vai limpar todos os dados armazenados para esta página aqui do SCADA-BR. Então pode demorar um pouquinho. Mas veja aqui que ele já atualizou, já está em português e já está com o nome novo, Biblioteca FBR. Aqui, se você clicar, também mostra um pouco a licença. Isso aqui é uma coisa secundária. E basicamente assim você já atualizou a sua biblioteca FBR. Caso não tenha atualizado em algumas outras partes, então em algumas outras páginas do SCADA-BR, você pode repetir esse procedimento em outras páginas. Então, por exemplo, na página de scripting ou na página de relatórios, se bem que não é utilizada na página de relatórios essa biblioteca. Bom, agora eu vou me focar nos recursos que essa biblioteca traz e por que é interessante você instalá-la também no seu SCADA-BR, no seu SCADA-LTS. O primeiro recurso é o recurso aqui de alinhar elementos. Então aqui não temos nenhum elemento, então eu vou criar algumas imagens estáticas só para mostrar como você faz o alinhamento de elementos com essa biblioteca. Então eu vou aqui em imagem estática. Lembrando que imagem estática é um componente que só existe no SCADA-BR 1.2, mas que na verdade é apenas um atalho para você criar uma imagem com a tag img do HTML. Então aqui eu vou, por exemplo, usar a imagem de algumas bombas, né? Vou criar bombas aqui. Então criar uma bomba aqui. Vou replicar essa imagem em outros componentes aqui. Bom, agora eu já criei aqui as imagens para mostrar como funciona. Agora eu vou fazer o alinhamento dessas imagens. Então, para eu não ter que ficar alinhando aqui de forma visual, né? Nem sempre tendo uma boa precisão, eu posso utilizar os recursos de alinhamento. Então eu venho aqui em iniciar alinhamento e ele vai abrir aqui uma interface com todas as opções de alinhamento. O primeiro elemento que você seleciona, ele vai ser chamado de âncora. Os elementos que vêm depois não têm um nome específico. Esse âncora ele vai ser chamado assim porque ele é a âncora, né, a referência para os outros alinhamentos. Então os outros elementos são sempre alinhados em relação ao primeiro elemento. Então, entre as opções de alinhamento temos opções para alinhar, para centralizar e para distribuir os elementos. Essas opções foram inspiradas no sistema de alinhamento das imagens no Inkscape. Mas, então, para alinhar temos as opções de alinhar à esquerda, à direita, ao topo e à base.
todas as opções de alinhamento são referentes à posição do elemento âncora. Então, se eu clico em alinhar à esquerda, eles vão ser alinhados aqui para a margem esquerda do elemento âncora. Aqui, como estou em todos os mesmos tamanhos, fica até meio difícil de ver. Eu vou trocar essa imagem por uma menor e vai ficar mais fácil de entender. Então, eu vou mudar para um botão para ficar mais fácil de entender qual imagem eu estou falando. Então, aqui o âncora agora está bem menor. Então, se eu alinho à esquerda, eles estão alinhados em relação à margem esquerda. A mesma coisa em relação à margem direita, se eu alinho à direita. Ao topo, eles vão ficar alinhados em relação a essa parte aqui superior. E a base, eles ficam alinhados em relação à parte inferior, a base. Separando aqui novamente. Temos também a opção de centralizar. A centralização é feita também em relação ao âncora. A centralização horizontal, ela é feita nesse eixo aqui horizontal. Então todos ficam aqui centralizados. Se eu subisse um pouco aqui, você ia ver que ele tem o mesmo espaço dos dois lados, porque ele está centralizado. Ok? E se você centraliza de forma vertical, ele centraliza no eixo vertical. Então, centralizando verticalmente, ele fica dessa forma aqui. E temos também a opção de distribuir. Essa opção, ela coloca o mesmo espaço entre as imagens. As opções de distribuir, elas não levam em relação à posição do âncora. O âncora não faz diferença nas opções de distribuir. Então, distribuindo horizontalmente, elas vão ter o mesmo espaço entre as imagens. Distribuindo verticalmente também vão ter o mesmo espaço entre as imagens, só que em relação ao eixo vertical. Então, distribuindo verticalmente, elas ficam assim. É a única opção em que o âncora ele é movido. Então, nas opções de alinhar e centralizar, o âncora não se mexe. Em distribuir, daí o âncora ele é um elemento comum e ele pode se mexer. Caso você queira mudar o elemento de referência, você pode vir aqui em limpar seleção e selecionar um outro elemento âncora. Lembrando que o elemento âncora é sempre o primeiro elemento selecionado. Também existem atalhos de teclado. Então, S para limpar a seleção, a opção A alinha à esquerda, a opção W alinha ao topo, D, X, a base. Essas opções são aquelas setas que você usa no videogame. Também você pode usar o W, A, S, D. Eu utilizei os mesmos atalhos aqui para facilitar a parte de edição. Então, X alinha a base. E basicamente é assim que você utiliza as opções de alinhamento. Além disso, existem as opções de você mexer na posição do âncora de forma manual. Então, você pode definir aqui as coordenadas X e Y em pixels. Então, eu posso mexer na coordenada X para movê-lo aqui para a esquerda. E posso também mexer na coordenada Y para movê-lo para cima ou para baixo. A posição do âncora é sempre relativa ao elemento âncora apenas. Mas aqui nessa versão 2.1 e na versão 2.1.1, né, que é essa versão que eu estou utilizando aqui, existe essa opção aqui de elementos seguem o âncora, que foi uma opção que eu criei para você, de uma certa forma, criar um grupo, né, fazer uma operação em grupo. Então, se você marca essa opção de elementos seguem o âncora, toda vez que o âncora se mover, os outros elementos vão acompanhar, como se eles estivessem agrupados. Também existe uma opção para mover com as setas do teclado, então daí você consegue fazer um movimento com as setas do teclado, caso você ache mais prático. E basicamente são esses os recursos de alinhamento que a biblioteca FBR tem. Mas essa biblioteca não tem apenas recursos de alinhamento. Agora eu vou mostrar um pouco a parte de edição de código. Então, para mostrar o recurso de editor de código, eu vim aqui na página de scripting do ScadaBR, né? Aqui onde você pode criar os seus scripts com JavaScript. E eu vou vir aqui em adicionar um novo script. Aqui vocês podem ver que existe um editor, né? Um editor de código. E a diferença é que esse editor aqui ele não é o editor padrão que viria no ScadaBR se ele não estivesse com a biblioteca FBR instalada. Ele já é um editor melhorado, que ele já possui suporte a realce de sintaxe. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, if, ele já vai realçar a sintaxe em uma cor diferente. Eu vou dar um pouquinho de zoom, porque aqui pode ser um pouco difícil de enxergar com essa fonte. Mas então aqui, você pode ver que o if está escrito em roxo. Ele também tem um recurso de abrir e fechar parênteses automaticamente, completar aspas. Então, para você desenvolver os seus códigos, os seus scripts no ScadaBR e no ScadaLTS, essa função aqui ajuda bastante e ela suporta a maioria das páginas aqui do ScadaBR e ScadaLTS
que tem esses campos de script aqui. Então, aqui eu posso, por exemplo, fazer if true e desenvolver aqui um script. Vou criar aqui um código, um pseudocódigo, né? Por exemplo, console.log. Só que você não pode utilizar console.log nos scripts do ScadaBR, mas isso é um tema para outro vídeo. Mas enfim, A, B, C, D, E. Então aqui você consegue ter um editor de código, que é um editor básico, ele não vai fazer nenhuma verificação se existe algum erro nesse código, mas para você desenvolver com maior facilidade ele já te ajuda bastante. Então tem return e algumas instruções básicas aqui você consegue fazer com esse editor. Esse editor não está disponível apenas na página de scripts, mas ele está disponível também para os point links, que também usam alguns scripts em JavaScript. Então aqui também vai ter um editor. Na página de SQL, onde você pode fazer algumas consultas ao banco de dados. Ele demora um pouco para carregar aqui na página de SQL, 1 ou 2 segundos, mas ele carrega. Aqui ele já está adaptado inclusive para a linguagem SQL, então aqui se você colocar select, ele já vai fazer um destaque aqui, vai colocar em roxo a palavra. Aqui já não é JavaScript, se você colocar if, ele já não reconhece a palavra como uma palavra reservada. Também está disponível na página de importar e exportar. Está disponível na página de exportar e exportar porque tem um código JSON aqui que você pode gerar. Então se você vir aqui e gerar o JSON, né, ele vai gerar esse código aqui. E você pode também verificar o JSON, editar com maior facilidade. Porque JSON é um formato de arquivo que se você erra, por exemplo, uma vírgula, ele já não é reconhecido na hora de você fazer uma importação. Então esse editor ajuda também você a fazer essas edições mais simples aqui. Ele também está disponível em outras páginas, então, por exemplo, existe aqui um Data Source SQL. Nesse Data Source SQL também existe uma janela de código e você também pode acessar o código por lá. Mas ele está disponível também na representação gráfica. E na representação gráfica eu vou mostrar agora que ele está integrado com um outro recurso dessa biblioteca, que são os modelos prontos. Então, vou criar aqui, já criei uma representação gráfica. E se eu vier aqui em HTML, ele vai gerar aqui um componente HTML. Clicando aqui para editar esse componente, eu tenho já também o nosso editor de código, que funciona com a linguagem HTML aqui. Então se eu digito HTML, ele já vai criar uma tag HTML para você. Facilita bastante na hora da edição. E ele também tem essa janela aqui, esse elemento aqui, modelo. Esse elemento aqui basicamente são modelos de códigos prontos. Então, se você não sabe como criar um elemento HTML, você pode se basear nesses modelos aqui. Então aqui, por exemplo, um modelo de alternar modo tela cheia. Você tem que selecionar aqui o modelo e você tem que clicar nesse botãozinho aqui para ele carregar no editor. Então, aqui ele carregou um código, né? Eu vou salvar. Você vê que ele gerou aqui um botão. Então vamos salvar a representação gráfica. Opa! Esqueci de pôr um nome, então teste. Vamos salvar a representação gráfica. Ele gerou aquele botão a partir do código pronto. Se eu clico aqui, ele alterna entre o modo tela cheia. Tela cheia, no caso, ele oculta essas duas barras. Ele não oculta isso aqui, mas você pode ocultar isso de forma manual depois, editar o código, não é tão difícil. Existem também outros modelos de HTML, né? Então eu vou mostrar aqui só mais um, que é um modelo que bastante gente também gosta de utilizar, que é esse modelo aqui de relógio digital. Então você quer colocar um relógio na sua tela gráfica, você usa esse modelo aqui, e ele já vai te dar um código de relógio que você pode personalizar, que é bastante interessante. Aqui ele não está atualizando porque você tem que salvar para atualizar, mas aqui salvando, ele já mostra aqui o nosso relógio, né? Então aqui seria 21 e 23 e mostra os segundos também. Então, para você fazer uma tela de um supervisório, fica bem chique você utilizar esse modelo aqui. Agora, para mostrar o próximo modelo, os próximos modelos, que são os modelos de script para servidor, eu vou apenas criar um data point virtual e já volto aqui. Então, voltando aqui na representação gráfica, eu vou mostrar agora os modelos de script para servidor. Então, adiciono aqui um componente script para servidor. Tenho que associá-lo a um data point, então por isso que eu tive que criar aqui alguns data points virtuais, né? Eu criei um binário e um numérico. Vou primeiro utilizar aqui o data point binário. E aqui você já tem uma tela de scripts com o mesmo estilo, então um editor de código e uma parte aqui com modelos. Então aqui você tem vários modelos.
Para data point binário, eu vou utilizar aqui alguns modelos que sejam de binário. Então, eu vou utilizar aqui um texto binário para você ver. Então, ele vai carregar aqui um data point. Todos os modelos de texto binário, essas coisas, eles são configuráveis. Então, você tem aqui várias variáveis de configuração. Então, você pode mudar o texto. Então, aqui o texto, por exemplo, quando está no estado falso. Eu vou, por exemplo, colocar aqui desligado. Desligado. E no estado verdadeiro eu vou colocar como ligado. Depois você pode explorar esses modelos e ver com detalhes tudo o que eles oferecem. Ligado. Então aqui eu vou... Opa, ele atualizou, não sei o que aconteceu aqui. Então, ligado. Acho que eu apertei o Enter e ele clicou no botão ali de novo. Desligado. Deve ter sido isso. Então, clicando agora no botão aqui. Pronto, ele gerou um texto binário, né? E ele vai acompanhar o valor da minha variável. Você viu que aqui a variável mudou, o texto mudou já. Então, está funcionando esse modelo. Está funcionando belezinha, está funcionando decentemente. Agora eu vou mostrar alguns modelos de valores numéricos, né? Que sejam valores que variam entre 0 e um número diferente. 0 a 100, 0 a 500, enfim, valores numéricos. Então aqui eu vou mudar o modelo agora para um modelo que não dependa de valor binário. Então eu vou utilizar, por exemplo, uma barra vertical. Atualizou aqui já o modelo, vou salvar. E ele mostra aqui uma barrinha, como se fosse uma barrinha de nível, né? Vamos salvar para ver como que fica. Então aqui temos uma barrinha. Conforme vai atualizando esse valor aqui, a barrinha vai sendo atualizada também. Então aqui baixou um pouco o nível. Eu acho que eu coloquei esse valor como aleatório, então vai ficar alternando aqui de forma meio aleatória essa imagem. Bom, agora voltando aqui para a edição, eu vou mostrar agora a parte de gráficos, que é uma parte muito importante e que fica muito boa com essa biblioteca. Bom, então para você criar um gráfico, você tem que utilizar esses dois modelos aqui específicos, que são os modelos de gráfico FBR, né? Existe o modelo baseado no tempo, que você pode escolher um intervalo de tempo, então, por exemplo, os últimos 5 minutos, os últimos 10 minutos, as últimas 2 horas. Existe também o gráfico baseado nos últimos valores. Então, se você tiver uma variável que você quer pegar apenas os últimos 10 valores que ela teve, para você fazer, por exemplo, um gráfico histórico, alguma coisa assim, você pode utilizar também esse gráfico aqui. Eu vou mostrar aqui o gráfico baseado no tempo, mas o outro gráfico ele é similar, né? Depois você pode conferir também o modelo inteiro. Então aqui você define quais são os data points que vão ser lidos. Esse point.id é para você associar com o valor que você deixou aqui de padrão nesse data point aqui. Aqui eu não vou mexer. Escala. Aqui ainda eu mexi ali, mas ainda está no script da barra. Vamos carregar de novo aqui. Então, baseado no tempo. Eu vou até salvar para não ficar alternando isso aqui. Olha, já gerou um gráfico. Já está aqui o gráfico padrão, né? Não configurei nada, mas você pode ver que é um gráfico bem mais bonito que o gráfico padrão do ScadaBR. Vou só mostrar aqui para comparar o gráfico do ScadaBR. Então, você vê aqui em gráfico, né? Vou carregar aqui o componente gráfico. Aqui, ó. Opa, carregou até 2. Veja aqui que o gráfico do ScadaBR, ele tem um data point aqui. Vou salvar aqui. Diminui um pouquinho essa largura e altura, então 400 por 200. Bom, então aqui você tem o gráfico padrão, que tem essa aparência aqui, que é uma aparência mais rústica, né? Uma aparência um pouquinho mais feia, eu até diria. E existe o gráfico da FBR, que ele é mais bonito, ele tem algumas animações e ele é interativo. Então, você passando o mouse, você consegue ver os valores aqui também. Você pode também desativar uma série, personalizar a cor, personalizar o fundo. Enfim, vou mostrar tudo isso agora. Então, aqui tem os data points que você pode adicionar para ler, né? Aqui esse Fill Colors são as cores do preenchimento. Então, aqui está utilizando a cor laranja, né? Preenchimento quer dizer essa parte aqui de dentro, essa parte aqui de baixo, esse laranja mais claro aqui. Eu poderia, por exemplo, trocar essa cor para uma cor que fosse transparente, por exemplo, se eu coloco aqui FF, ele fica transparente. Opa, perdão, ele fica opaco. Transparente ele tem que ser 00. Isso aqui é uma cor HTML hexadecimal, só para você saber.
Então aqui ele ficou transparente, o preenchimento é essa parte aqui que está por baixo. E o contorno é essa parte aqui, que é a parte da linha, especificamente, né? Então aqui stroke é o contorno. Então aqui você pode mudar, por exemplo, a cor da linha. Se eu mudasse isso aqui para, sei lá, 99, eu não sei qual cor é essa aqui, mas só para mostrar uma mudança. Aqui ele ficou um pouquinho mais amarelo. Mexi aqui na cor de contorno. Também existem algumas outras opções, por exemplo, as descrições de cada série, né? Então aqui, se eu mudar, por exemplo, para variável, ele vai atualizar aqui o título do gráfico, já mudou aqui para variável. Mais para baixo eu tenho algumas outras opções, então a unidade de tempo, se você quer segundos, minutos ou horas. Existe também o valor dessa unidade, né? Então aqui 4 minutos, está selecionando 4 minutos, eu posso mudar para, por exemplo, aqui 10 minutos, ele vai mudar aqui a escala do gráfico, né? Aqui ele já mudou aqui a escala do gráfico. Eu não sei se ele tem dados para 10 minutos, aqui está 9h32, ele não tem ainda dados, então ele vem aqui só até mais ou menos 9h24. Mas isso vai depender daí da sua série de dados, sua série histórica. Daí aqui também tem a parte de altura e largura em pixels, então um gráfico de 300 por 400. Aqui a cor de fundo, né? Aqui eu pus como RGBA, é uma cor também HTML, você pode depois pesquisar lá. Cor HTML, você vai encontrar alguns sites para você gerar esse código aqui de cor HTML. Não é nada muito complicado de se achar também. Então, se eu diminuísse aqui, por exemplo, o vermelho, ele vai mudar aqui a cor de fundo. Tenho que mexer aqui também na transparência, perdão. Então, voltando aqui. Aqui 00 quer dizer também que ele está com a transparência 0. Se eu pôr 1.0, ele já vai ficar com a transparência aqui opaca, né? E aqui seria uma cor de fundo azul, um azul bem forte, quase um ciano, né? Mais algumas opções aqui, temos mostrar o título, né? Então o título seria essa parte aqui. Também tem você também pode configurar o seu título, né? Então, por exemplo, eu vou mudar aqui para Celso Automação. Celso Automação. Aqui você já consegue gerar um gráfico com o título Celso Automação. Algumas outras opções de configuração que você tem aqui. Começar o eixo X, o eixo Y em 0, você pode mudar isso aqui para false. E daí o eixo X ele não ficaria aqui travado em 0, ele começaria onde estivesse o menor valor dessa série numérica. Então, se o seu data point numérico é uma temperatura, por exemplo, e aqui nesse histórico que ele não passa abaixo de 10, por exemplo, o eixo Y estaria aqui travado no mínimo em 10, que seria o valor mínimo que a escala está representando. E temos mais alguma opção aqui? Temos também a opção de ativar animações. Você pode desativar essas animações, colocando aqui como false, né? False. Daí o seu gráfico ele não vai ter mais essas animações quando tiver uma mudança. Então ele vai caminhar de uma forma mais quebrada aqui, sem animações. Isso pode ser útil para questões de performance, porque às vezes se você deixar um gráfico com animações e ele tiver muitas variáveis sendo exibidas, a performance pode ficar comprometida. E por fim, a grande novidade dessa parte de gráficos dessa versão 2.1.1 é que agora você tem essa variável Custom Options, que é uma variável avançada, claro, mas você pode passar valores personalizados conforme a documentação da biblioteca que gera esses gráficos, que é o Chart.js. Então aqui ele já mostra até o link onde você tem que procurar essa documentação. É uma documentação em inglês, então você vai ter que pesquisar essa documentação em inglês, talvez utilizar o Google Tradutor para traduzir, mas é uma documentação bem adequada, completa, então você consegue personalizar ainda mais do que esse modelo aqui traz já nessas variáveis prontas. Você pode fazer uma personalização bem mais intensa se você quiser utilizar essa biblioteca aqui de gráficos. Então aqui tem algumas opções, né? Por exemplo aqui, configuração da legenda. Tem aqui display e você pode mostrar ou não a legenda, a posição da legenda. Então top, tem aqui as posições de legenda. Então top, left, bottom, right, né? Então em cima, esquerda, direita, embaixo. E para você configurar, daí você tem que ver aqui como está feita essa configuração e você pode colocar daí dentro de um objeto. Então aqui ó, options.legend, né?
Então, só mostrando aqui como mexer, por exemplo, na posição dessa legenda aqui. Então, eu venho aqui nessa variável de opções personalizadas. Aqui você tem que estudar um pouco para entender como funcionam essas variáveis, mas, por exemplo, aqui, legend, vou criar essa variável aqui. E dentro dela, eu posso colocar daí essa opção position, né? Position. Então, temos aqui position. O padrão aqui é top. Eu vou, por exemplo, colocar aqui bottom, que é embaixo. Bottom. Salvando aqui. Isso aqui vai vir para baixo. Então, vou salvar aqui o gráfico. É que a posição da variável mudou. Às vezes, para você atualizar algumas informações do gráfico, elas só vão ser atualizadas quando você salvar aqui a página ou quando você recarregar a página. Então, no modo de edição, talvez não apareça na hora que você mudar, por exemplo, essa legenda. Mas atualizando a página, ele vai aparecer. Daqui a parte de código mesmo, então isso aqui já não interessa tanto. Claro que você pode também querer personalizar isso aqui, que se quiser utilizar até como estudo para os scripts do SCADA-BR e do SCADA-LTS também, fique à vontade. Mas basicamente é essa parte de gráficos que essa biblioteca aqui oferece. Bom, daí para além desses 3 recursos que eu considero os principais dessa biblioteca, que são o alinhamento, a parte de gráficos e a parte de editor de código, existem mais alguns recursos que são recursos secundários que ajudam em algumas funcionalidades, mas que não são tão visíveis. Então, um deles é esse calendário aqui. Então, esse componente aqui da representação gráfica ele se chama comparação de gráficos. E esse calendário aqui interativo, ele só existe quando você tem a biblioteca FBR instalada. Então, ele utiliza uma biblioteca de terceiro chamada Flatpicker. E ele integra essa biblioteca para gerar esse calendário aqui para você poder selecionar a data de uma forma interativa. Para você não ter que digitar esse texto aqui na formatação que está aqui, porque dá mais trabalho, né? E além disso ele tem um módulo dessa biblioteca que se chama módulo fixes, que ele serve para algumas correções, mas que são correções para o SCADA-BR 1.0, então é para uma versão mais legada, uma versão mais antiga, e que por padrão estão desativados aqui no SCADA-BR 1.2 e no SCADA-LTS, por exemplo. Mas basicamente, então, esses são os recursos da biblioteca FBR. Como você pode ver, é uma biblioteca bem útil, né? Inclusive o nome original dela era Funções Úteis para o SCADA-BR, porque ela realmente é uma biblioteca bastante útil. Ela traz recursos bem utilizáveis, né? Bem necessários até em alguns casos para você ter no seu SCADA-BR. Melhora a utilização, deixa as coisas visualmente mais bonitas. E é uma biblioteca fácil de instalar, como você viu, e que ajuda bastante no seu desenvolvimento para o SCADA-BR e agora também para o SCADA-LTS. Eu não mostrei nesse vídeo como instalar no SCADA-LTS, mas isso tem um motivo. Eu quero lançar, acho que até sábado no canal, um vídeo de instalação do SCADA-LTS de forma mais completa. Então, eu vou mostrar como instalar o SCADA-LTS no Windows. Então, vai incluir a instalação do SCADA-LTS e também a instalação da biblioteca FBR. Então, caso você queira acompanhar esse próximo vídeo, não esqueça de seguir o canal, né? Se você gostou desse vídeo, também pode curti-lo e compartilhar com seus amigos. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, aproveite a sua biblioteca FBR e até o próximo.